Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz. Bom dia, queridos. Tudo bem? Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e hoje nós estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Amados e queridos irmãos, é um jornal mais para o cunho evangélico. Então vai ter muitas notícias gospel aqui, algumas de política, do tempo, etc. Mas é um jornal de uma forma diferente, justamente para informar você que é evangélico o que está acontecendo no mundo gospel. Amém? Temos algumas coisas de política também. Mas não perca tempo, se inscreve no nosso canal, dá o seu like, muitos dos nossos vídeos, e tem aí o link das lojas parceiras lá na descrição do canal. Vai lá, de repente tem alguma coisa que te interessa e assim também você abençoa o nosso canal. Seja membro também do nosso canal, temos o grupo de membros. Lá você tem aconselhamento pastoral, devocional, orações, campanhas e a equipe preparada para te atender. Lembre-se, você não está sozinho. Deus, Ele diz na palavra dele, eis que eu estou contigo todos os dias. Não é verdade, pastora? Graça e paz. Eu sou a pastora Juliana Silva e hoje nós estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Vamos para a primeira notícia. Cantor gospel MC Juninho é impedido de subir ao altar durante o período eleitoral. A publicação nas redes sociais repercutiu nesse final de semana, ao informar que o cantor gospel MC Juninho teria sido impedido de subir ao altar em uma igreja durante o evento realizado em período eleitoral. Segundo a postagem divulgada pelo perfil de Notícia Gospel, a restrição teria ocorrido por orientação ligada às normas adotadas por algumas instituições religiosas neste momento pré-eleitoral, buscando evitar interpretações políticas ou possíveis conflitos com legislação vigente. De acordo com os relatos compartilhados online, o artista participaria de uma programação religiosa, porém não pode acessar o altar principal durante a cerimônia. Ainda não há confirmação pública se a decisão partiu da liderança local, da organização do evento ou da orientação jurídica preventiva. Em anos eleitorais, muitas igrejas e entidades religiosas reforçam os cuidados para evitar manifestações políticas partidárias em públicos e altares, uso da imagem institucional em campanha, promoção de candidatos em cultos e interpretações que violam regras eleitorais. Especialistas lembram que reapresentações musicais e cultos são permitidos desde que não haja propaganda eleitoral ou pedido explícito de voto. O caso divide opiniões nas redes sociais. Alguns internautas defendem que as igrejas precisam agir com prudência e neutralidade. Outros questionam se houver excesso na decisão caso o cantor estivesse apenas para ministrar louvor. Eu acho isso algo muito interessante se isso virar mania aqui no Brasil. Primeiro foi o Silas Malafaia, que é aquela cantora, qual o nome dela mesmo, pastora? Elaine Martins. Elaine Martins. Cortou isso com ela lá e parece que ela não vai participar também, não apenas das igrejas do Silas Malafaia, apesar que o Silas sempre está envolvido em política. Também da Marcha para Cristo. Também ela foi tirada. Agora está esse também cantor. E eu sou de acordo. Não podemos misturar as coisas. Agora, também você não pode pegar uma pessoa só porque ela é deputada, só porque ela é senador, só porque ela é prefeito e colocar em cima do altar. Político é político, mas na igreja todos eles têm que estar no mesmo lugarzinho lá. Às vezes há diferença dentro da própria igreja. É uma iniciativa boa. A gente viu primeiro a igreja do Silas, agora nós estamos observando na quadrangular, e que isso possa acontecer também em outras igrejas, mas tendo o discernimento sempre do que é certo e do que é errado. Amém? Amém. Bispo Bruno Leonardo ultrapassa 72 milhões de inscritos e lidera o YouTube no Brasil. O bispo e comunicador cristão Bruno Leonardo alcançou uma marca histórica no ambiente digital ao ultrapassar 72 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, consolidando-se entre os maiores fenômenos de audiência do país e ocupando posição de destaque no ranking nacional da plataforma. A informação divulgada por páginas de notícias e perfis especializados reforça o crescimento expressivo do líder religioso no cenário da comunicação digital.
Nos últimos anos, Bruno Leonardo ampliou sua presença online com conteúdos voltados para mensagens de fé e esperança, orações diárias, campanhas espirituais, palavras motivacionais, transmissões ao vivo, reflexões bíblicas acessíveis ao grande público. Esse formato ajudou a aproximar milhões de pessoas do Brasil e no exterior. Com um novo número de inscritos, o canal aparece à frente de diversos nomes tradicionais do entretenimento digital, incluindo canais de música, humor, games e conteúdo jovem. A marca coloca Bruno Leonardo como um dos principais cases de influência cristã na internet brasileira. Analistas apontam que o crescimento mostra também força do conteúdo inspiracional nas redes, expansão do público cristão no digital, mudança no perfil de consumo de mídia, busca por mensagens positivas e espirituais. Nas redes sociais, seguidores comemoram a conquista, Deus exaltando quem leva a palavra. O Brasil tem sede de oração, um canal que ajuda vidas todos os dias. Bruno Leonardo é conhecido nacionalmente por suas campanhas de oração online e mensagens de encorajamento, reunindo grande audiência em vídeos publicados diariamente. Que interessante isso, muito interessante, pastora. A gente viu um canal de cunho evangélico ser tá em um dos primeiros lugares no Brasil, 72 milhões de inscritos. Deus abençoe que um dia a gente chega lá. E a gente tem que apoiar realmente iniciativas assim. A gente acompanha um pouquinho de longe o Bispo Bruno, mas vê que ele é um cara super de Deus, um cara super honesto e não se envolve em nenhuma dessas lacunas que, infelizmente, no momento como a da política, está dando vergonha no Brasil. Mulher recua de acusação contra Gabriel Monteiro. Caso volta ao debate público. Voltou a repercutir nas redes sociais uma publicação afirmando que a mulher que acusou Gabriel Monteiro de crime sexual teria voltado atrás e declarado que as acusações eram falsas, após o ex-vereador permanecer preso por longo período e perder o mandato político. O caso reacendeu o debate sobre justiça, responsabilidade nas denúncias e consequências públicas de processo de grande repercussão. Segundo a postagem, compartilhada em perfis digitais, a denunciante teria alterado sua versão inicial. No entanto, é importante destacar que as alegações divulgadas em redes sociais precisam de confirmação documental e judicial antes de serem tratadas como fato consolidado. Casos dessa natureza normalmente defende de depoimentos formais, análise de provas materiais, perícias técnicas, decisões judiciais, manifestação do Ministério Público e posicionamento da defesa e acusação. Sem acesso aos atos atualizados, não é possível afirmar conclusões definitivas apenas por publicações virais. O tema gerou opiniões divididas. Um grupo afirma que falsas acusações destroem reputações e vida. Outro grupo lembra que mudanças de versão também exigem investigações cuidadosas, sem deslegitimar vítimas reais. A publicação cita que Gabriel Monteiro teria permanecido preso por quase 3 anos, perdido o mandato político, sofrido desgaste público e midiático. Esses pontos defendem de confirmação oficial e contexto processual atualizado. Será que tudo isso aconteceu verdadeiramente? Se aconteceu, esse Gabriel ele perdeu o mandato, foi preso, usou transoneira, meu Deus. Agora, tem que ver o outro lado também. Se essa moça voltou atrás dessa declaração, porque realmente aconteceu. Ela errou e reconheceu ser eu. Ou ser alguma coisa de uma forma diferente. Temos que entender realmente o que está acontecendo. Mas se for tudo mentira dessa moça e hoje ela se arrependeu, coitado desse Gabriel. Mas se colocar do outro lado também, pastora, se não for mentira, ela está sendo forçada a desmentir tudo isso. Na verdade, nós não conhecemos a verdade. É só eles mesmos que sabem o que aconteceu e o que não aconteceu. Que Deus possa abençoar a vida deles e isso possa ser resolvido da melhor forma possível. Jogador da FL é batizado e declara: senti que precisava ser salvo por Deus. Uma publicação que ganhou destaque nas redes sociais mostra um jogador da FL participando de um batismo cristão e compartilhando um testemunho de fé. Segundo a postagem, o atleta declarou: senti que precisava ser salvo por Deus.
A cena repercutiu entre fãs do esporte e comunidades cristãs, destacando a crescente presença e manifestações públicas da fé entre atletas de alto rendimento. Nas imagens divulgadas, o jogador aparece sendo batizado em uma cerimônia religiosa, cercado por líderes espirituais e membros da igreja. Em outro momento, concede entrevista falando sobre sua decisão. O nome do atleta não foi claramente identificado na publicação compartilhada, mas o caso rapidamente viralizou. Nos Estados Unidos, especialmente em ligas como a AFL, é comum atletas expressarem crenças religiosas, por meio de orações antes da partida, agradecimentos públicos após o jogo, testemunhos em entrevista, participações em cultos e batismo, ações sociais ligadas à fé. Internautas reagiram positivamente. Nada preenche o coração como Deus. Sucesso sem Cristo não basta. Bonito ver alguém famoso reconhecendo o Senhor. Outros ressaltam a coragem de impor mudanças espirituais em ambiente altamente competitivo. Maravilha, né? Não é à toa que os Estados Unidos é o primeiro país mais evangélico do mundo. É claro, você tem que ter fama sim, mas tem que ter primeiro Jesus Cristo no seu coração. Infelizmente, às vezes as coisas são levadas para o outro lado. As pessoas vendem-se a alma, trocam Jesus pelo mundo e esquecem dos bons costumes, né? Você não precisa largar Jesus para ser famoso. Você pode ser famoso e ter também Jesus. Isso é muito importante na vida de uma pessoa. E isso sirva para nós, pastora, tanto do país, pelo que a senhora leu na matéria, como aprendizado. Tudo que nós temos que fazer tem que ter realmente Jesus Cristo também. Amém? Pastores André e Rafaela Marques anunciam o desligamento da Lagoinha em Paulínia. Repercutiu entre membros e seguidores nas redes sociais o anúncio de desligamento dos pastores André e Rafaela Marques na unidade Lagoinha Paulínia, no interior de São Paulo. A informação foi compartilhada por perfis de notícias do meio cristão e gerou grande motivação entre os fiéis da região. Segundo a publicação, o casal pastoral comunicou oficialmente sua saída da igreja local. Até o momento não foram detalhados publicamente todos os motivos da decisão na postagem compartilhada. Desligamentos ministeriais podem ocorrer por diferentes razões como novos direcionamentos espirituais, mudanças administrativas, transição de liderança, projetos missionários, decisões familiares e reorganização ministerial. A Lagoinha possui diversas unidades espalhadas pelo Brasil e exterior, com forte presença em louvor, discipulado, conferências e ações sociais. Mudanças pastorais costumam atrair atenção por envolver comunidades já consolidadas. Seguidores comentam mensagens de apoio e gratidão. Obrigado pelo cuidado com a igreja. Que Deus conduza os próximos passos. Tempo de honra e novos ciclos. Também houve manifestações de surpresa pela notícia. Amém. Que Deus possa sempre estar na vida desse casal pastoral. Só Deus sabe por que eles decidiram largar a igreja. De repente vão para outra igreja, vai abrir seu ministério. Ninguém sabe o que vai acontecer, não tem como falar nada. Nós temos que abençoar e pedir que Deus sempre esteja na vida deles e que eles possam escolher um caminho, independente de qual for, de Deus sobre a vida deles. Pregadora Vitória Souza desabafa sobre o estado de saúde do filho internado. Não foram boas notícias. Uma publicação nas redes sociais chamou a atenção ao mostrar a pregadora Vitória Souza emocionada ao falar sobre o quadro de saúde de seu filho, que estaria internado. Segundo a postagem, ela declarou: não foram boas notícias. A repercussão mobilizou seguidores, igrejas e internautas em correntes de oração pela criança e pela família. O vídeo divulgado, Vitória Souza aparece abatida e compartilhando atualização sobre o momento delicado vivido dentro do hospital. Não foram detalhados publicamente, na postagem compartilhada, informações médicas específicas sobre o diagnóstico ou tratamento. Após a divulgação, diversas mensagens de apoio foram registradas. Estamos orando pelo milagre. Força para essa mãe. Deus está no controle. Que a criança seja restaurada. Comunidades cristãs costumam se unir rapidamente em momentos como esse, oferecendo suporte emocional e espiritual. Quando as crianças enfrentam internações especializadas, costumam destacar a importância de acompanhamento médico contínuo, suporte emocional à família,
rede de apoio prático e espiritual, informação responsável pela especulação e preservação da privacidade da criança. Seguidores destacam a sinceridade da pregadora ao compartilhar um momento vulnerável, mostrando que líderes religiosos também enfrentam lutas pessoais profundas. Como podemos dizer, é triste. Uma mãe tem um filho, ela quer cuidar do filho, ela quer ver o filho crescer e de repente se depara com uma situação dessa. Vamos orar como igreja, como servos do Senhor, como seres humanos. A gente não quer nunca estar no lugar dessa moça que está passando essa luta com o filho. Que Deus possa ouvir tanto a minha oração quanto a você que está do outro lado e possa realmente ter melhoras para o filho dela. Então, pega tempo, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, participe também do nosso grupo de membros. Lá vai ter muitas novidades, coisas boas para você. André Fernandes anuncia projeto social em Paraisópolis, novo polo social na Igreja Celeiro. Uma publicação nas redes sociais destacou que André Fernandes anunciou o lançamento de um projeto social na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, além da criação de um novo polo social na Igreja Celeiro. A iniciativa repercutiu positivamente entre seguidores e membros de comunidades cristãs, por unir fé, assistência social e impacto comunitário. Segundo a postagem, o projeto pretende ampliar ações de apoio social em uma das maiores comunidades urbanas do país, com foco em acolhimento e transformação social. Também foi informado o início de um novo polo de atuação social ligado à Igreja Celeiro. Paraisópolis, localizada em São Paulo, é uma das maiores comunidades do Brasil e reúne milhares de famílias. A região frequentemente recebe iniciativas de capacitação profissional, apoio alimentar, assistência a famílias vulneráveis, reforço escolar, ações de saúde, projetos culturais e esportivos. Instituições religiosas têm ampliado presença em áreas de vulnerabilidade por meio de distribuição de cestas básicas, atendimento psicológico e espiritual, cursos profissionalizantes, cuidado com crianças e jovens, recuperação de dependentes químicos e apoio emergencial. Internautas reagiram com mensagens positivas. A fé precisa gerar ação. Excelente iniciativa para a comunidade. Que mais projetos assim surjam. Quando os projetos sociais são bem estruturados, pode contribuir para fortalecimento comunitário, oportunidade para jovens, redução de vulnerabilidade, integração social e esperança prática para famílias. Que bom, né? Que bom exemplo. Esse dia nós soltamos a matéria, né, pastora, falando de um dentista, não é isso? Isso, exatamente. E esse dentista, ele tinha boas ações, está sendo até perseguido por outros dentistas por tomar essa decisão. Então, que nós possamos pegar as coisas boas que existem no nosso país e imitar, copiar, gente. Porque o que é bom tem que ser imitado, tem que ser copiado. E esse dentista também fez isso. Então, que você possa ver essa matéria, essa notícia, e entender que tudo aquilo que é bom temos que sim copiar. Amém? O clima, em grande parte do Brasil, apresenta as características típicas de outono, com manhãs mais amenas e possibilidades de pancadas isoladas e variações de temperatura ao longo do dia. Vamos, pastor, à previsão do tempo para este domingo. Verdade. Na região sudeste, manhã com temperaturas agradáveis, sol entre nuvens em diversas áreas, chance de chuva rápida no fim da tarde em pontos isolados. Já no sul, tempo mais frio ao amanhecer, céu parcialmente nublado, possibilidade de garoa e ventos moderados em algumas regiões. No centro-oeste, sol predominante pela manhã, calor moderado à tarde, pancadas localizadas no fim do dia. No nordeste, tempo quente e úmido, sol com nuvens e chuvas rápidas no litoral, interior com temperaturas elevadas. Já no norte, calor e alta umidade, pancadas de chuvas típicas da região ao longo do dia. Já em São Paulo, a temperatura tem várias variações, de 17 a 25 graus. No Rio de Janeiro, de 22 a 29 graus. Em BH, 18 graus a 27 graus. Em Brasília, 19 graus a 28 graus. Em Salvador, 24 graus a 30 graus. Em Curitiba, 14 graus
a 22 graus. Vamos ver se esse ano realmente vai ser um ano mais frio, mais gostoso, né? Aqui onde que nós moramos, no interior de São Paulo, o tempo já está um pouco mais gostoso. Antigamente a gente ia dormir, tá aí 29, 30 graus. Agora está ficando 23, 22, esses dias estavam 18, 17, o tempo já está bem mais gostoso. Eu gosto do frio, eu não sei vocês, mas coloque aí no comentário, vocês gostam mais do tempo frio ou do tempo quente? Vamos agora ao pensamento do dia. Hoje pode ser um daqueles dias em que o coração amanhece cansado e a mente cheia de perguntas. Mesmo assim, não permita que a preocupação fale mais alto que sua fé. Deus continua cuidando de tudo, inclusive daquilo que você não consegue resolver sozinho. Há batalhas que se vencem em silêncio, com oração, perseverança e confiança. Nem sempre veremos respostas imediatas, porém o Senhor jamais abandona quem nele espera. Continue firme, porque cada lágrima é vista, cada oração é ouvida, cada passo de fé tem valor diante do céu. O que parece impossível para os homens ainda continua sendo possível para Deus. Receba nesta manhã uma oportunidade de recomeçar, com esperança renovada. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías capítulo 40, versículo 31. A oportunidade é sua. O dia da manhã sempre pertence a Deus e você é que faz a escolha do que é certo e errado. Lembre-se que hoje é o primeiro dia da semana e você pode ter toda semana diferente daquela que você terminou. Isso é entre você e Deus. Nós temos que esperar sim no Senhor. Temos que ter sim paciência no Senhor, porque tudo Ele vai fazer. Mas aí eu pergunto, quem dá o primeiro passo não é você? Aí eu te questiono, quem faz escolhas não é você? Aí eu falo, quem decide é você. Deus está de braços abertos para te entender, para te compreender, para te receber, tanto você quanto a sua família. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dá seu like, também tem o link das lojas parceiras na descrição. Vai lá, faça a sua compra, de repente, se você gostar de alguma coisa, e assim também abençoa o nosso canal. Tem também o nosso grupo de membros. Você que vira membro do canal pode participar do grupo de membros. Já temos a equipe preparada para te abençoar. Queridos, tem uma forma diferente de fazer jornal. Assista conosco todos os dias. Eu tenho certeza que você vai gostar. Divulgue, compartilhe esse vídeo e também, lembre-se, hoje foi um dia, amanhã pode ser diferente na sua vida. Fique na paz, porque com ela, eu e a pastora estamos indo embora em nome de Jesus.